Hoje, a gente tem em mãos um material, olha, bastante instigante. Nele, o autor reflete sobre uma trajetória bem longa, né? São 35 anos de prática médica e ele relata ter atendido mais de 75 mil pacientes. É muita gente. E olha, desde o começo, ele faz questão de avisar, assim. O conteúdo que ele apresenta pode ser, e ele acha que provavelmente vai ser, considerado polêmico, sabe? Talvez contraditório para muitos. Ele não foge disso, não. Então, a nossa missão aqui hoje é mergulhar nessa perspectiva. A gente quer entender os argumentos dele sobre saúde, as críticas que ele faz à medicina convencional e, claro, o que exatamente ele está propondo com esse conceito central de par biomagnético que ele também chama de biomagnetismo medicinal. Vamos tentar clarear as ideias desse trecho específico? Ok, então, vamos começar a desvendar isso. O ponto de partida do autor é uma crítica bem direta, né? Ele questiona aquela ideia tão falada da Organização Mundial da Saúde, o tal saúde para todos. Para ele, isso não passa de utopia, sabe? Um lema político bonito, mas que, na prática mesmo, não teria sustentação real nas instituições de saúde. Sim. E o que chama atenção é justamente o contraste que ele desenha para ilustrar essa percepção. Ele descreve um cenário onde, tipo assim, existiriam programas de saúde com uma propaganda ótima, impecável, mas que na prática teriam resultados decepcionantes. Ele menciona também a existência de instalações físicas, sabe, magníficas, hospitais modernos, clínicas super equipadas, mas onde o atendimento direto ao paciente seria, e ele usa essa palavra, deplorável. E ainda aponta para avanços científicos que ele até considera espetaculares, mas cujo impacto real na vida das pessoas seria lamentável. É uma visão bem crítica do sistema. Pois é, uma visão bem dura, baseada na experiência que ele diz ter. E essa crítica continua, né? Ela vai especificamente para o jeito como as doenças são tratadas. Ele argumenta que mesmo nos países mais desenvolvidos, com mais recursos, muita gente não consegue solução de verdade para problemas de saúde do dia a dia, ou mesmo para condições mais sérias, aquelas crônicas que se arrastam. A imagem que ele usa é forte, né? Ele diz que os tratamentos convencionais seriam como aspirinas com nomes diferentes. Podem até dar um alívio, mascarar o sintoma ali na hora, mas segundo ele, raramente chegariam a mexer na causa raiz do problema. Ele é bem categórico, né? Ele diz assim, olha, citando o texto, as doenças continuam aumentando, os medicamentos já são incontáveis e os pacientes não têm para onde ir. É evidente que o caminho trilhado não é o adequado. É um diagnóstico bem sombrio que ele faz. Exato. E se a gente tenta conectar esses pontos, né, com o quadro maior que ele está pintando, o argumento central é que a medicina tradicional, principalmente nos países desenvolvidos, teria virado uma espécie de grande mercado. Ele sugere, assim, uma desconexão entre a formação médica e a realidade dos pacientes. As ciências básicas ensinadas nas faculdades, na visão dele, ficariam meio superficiais, muito acadêmicas, sem conseguir incorporar os avanços que seriam necessários para atender o que os pacientes realmente precisam. E, ao mesmo tempo, a prática clínica do dia a dia continuaria, segundo ele, repetindo e refinando esquemas terapêuticos antigos, fórmulas que, para ele, já se mostraram insuficientes ao longo de séculos. Nossa, quer dizer então que a crítica não é só sobre a falta de resultado, mas atinge a própria estrutura de como o conhecimento médico é gerado e aplicado? Precisamente. O autor parece identificar uma certa inércia no sistema, sabe? Ele questiona se a medicina está realmente evoluindo na direção certa, se o foco está no lugar correto. A percepção que ele passa é de uma ciência que avança, sim, em algumas áreas, mas que falha em traduzir esses avanços em benefícios concretos, acessíveis para a maioria das pessoas que estão sofrendo com problemas de saúde. Então ele levanta uma questão bem fundamental sobre a relevância e a aplicabilidade do conhecimento médico atual na experiência real do paciente, né? E é aqui que a discussão entra num território ainda mais específico e, como ele mesmo já avisou, potencialmente polêmico. O autor faz uma afirmação que, olha, chama muito a atenção. Ele declara que nenhuma faculdade de medicina no mundo ensinaria que certas condições de saúde bem complexas, sabe, debilitantes, teriam sua origem principal em micro-organismos patogênicos. E ele vai além.
Ele postula que, na concepção dele, todas as patologias humanas teriam, na verdade, essa base etiológica, ou seja, seriam causadas por vírus, bactérias, fungos ou parasitas específicos. É bem forte isso. É fundamental a gente sublinhar que essa é a tese central do autor, né? Apresentada aqui nesse documento. É partindo dessa premissa, que é radicalmente diferente do entendimento médico convencional sobre muitas doenças, que ele introduz o conceito de medicina bioenergética. Ele posiciona isso como uma visão de futuro para a medicina. Uma abordagem que buscaria entender o ser humano não só como um monte de órgãos e reações químicas, mas como um ser integral, sabe? Imerso numa realidade que ele chama de bioenergética. E essa realidade, segundo ele, teria suas próprias leis naturais e muitas delas ainda não teriam sido descobertas ou aceitas pela ciência que a gente considera estabelecida. Entendi. Então, essa medicina bioenergética seria tipo o conceito guarda-chuva? E dentro dela, qual seria a ferramenta principal, a descoberta-chave que ele apresenta? Exatamente. O conceito central que surge dessa visão é o par biomagnético. O autor faz questão de enfatizar que isso já não seria mais só uma hipótese, sabe? Uma teoria em teste. Ele descreve como uma realidade médica clínica e terapêutica. Uma ferramenta concreta, mesmo que ele admita que ainda é pouco conhecida, pouco difundida. E como é que funcionaria esse par biomagnético, pela descrição dele? O que significa exatamente aplicar essa realidade terapêutica? Olha, pelo que dá para entender da justificação, a ideia do par biomagnético é que as doenças são causadas por pontos específicos no corpo que se desequilibram energeticamente, alterando o pH local. Certo. Essa alteração de pH, segundo a teoria dele, criaria um ambiente perfeito para certos micro-organismos específicos se instalarem e se multiplicarem ali, vírus, bactérias, fungos, parasitas. O autor afirma ter descoberto que esses pontos de desequilíbrio sempre acontecem em pares. Um ponto com polaridade positiva, mais ácida, e outro com polaridade negativa, mais alcalina. E esses pares estariam ligados a patógenos específicos. Então a terapia seria identificar esses pares de pontos no corpo do paciente e aplicar ímãs de média intensidade, com as polaridades certinhas sobre cada ponto do par por um tempo determinado. Certo. E qual seria o efeito que se espera dessa aplicação dos ímãs? Bom, a teoria que o autor propõe é que a aplicação desses campos magnéticos nesses pares específicos neutralizaria essas cargas elétricas alteradas. Isso levaria o pH desses pontos de volta para o nível normal, por equilíbrio do corpo. E aí, restabelecendo esse equilíbrio de pH, o ambiente ficaria hostil para os micro-organismos específicos que estavam ali. Isso levaria à eliminação deles e, como consequência, à resolução da condição de saúde que estava associada a eles. É um mecanismo de ação focado nessa interação: campos magnéticos, equilíbrio de pH e a presença de patógenos em pontos definidos. Entendi. É uma lógica interna bem definida, né? Dentro da teoria que ele apresenta. E ele chega a oferecer alguma evidência de que essa abordagem está sendo adotada por outros ou validada de alguma forma? Sim, o texto tenta mostrar que a técnica está se espalhando. Ele apresenta alguns números e exemplos para indicar essa difusão. Ele menciona, por exemplo, o treinamento formal de 62 médicos na Universidade de Loja, lá no Equador, e a formação de outros 132 médicos em Medellín, na Colômbia, especificamente nessa técnica. Ele aponta também que existe uma clínica dedicada ao biomagnetismo medicinal em Madrid, na Espanha, e, além desses exemplos mais, digamos, institucionais, ele afirma que no México, que seria onde a técnica começou, já existiriam mais de 600 médicos e milhares de outros terapeutas usando o par biomagnético nas suas práticas. O autor sustenta que o interesse pela abordagem está crescendo, que ela já estaria presente em quase todos os países aqui das Américas e em vários países da Europa também. Claro que, do ponto de vista do autor, esses dados são apresentados como um sinal de validação. Uma validação que viria da própria prática clínica e da expansão da comunidade de profissionais que usam o método. Ele vê nisso um indicativo de que a técnica tem eficácia e relevância. Interessante. E além de apresentar a técnica e essa suposta difusão,
O autor também se posiciona pessoalmente sobre o trabalho dele, né? Como é que ele enquadra essa obra dentro da comunidade científica e médica? Sim, ele adota uma postura de reconhecer a possibilidade de falhas. Ele admite que, como em qualquer obra humana, pode ter erros, pode ter imprecisões no que ele apresenta. Mas, ao mesmo tempo, ele defende com muita ênfase que o trabalho dele é fruto de prática médica e que tem uma fundamentação que ele considera científica, estritamente científica, além de estar alinhado com princípios éticos e deontológicos, ou seja, com os deveres da profissão médica. Ele se esforça para posicionar o biomagnetismo medicinal não como algo, místico ou sem base, mas como uma disciplina médica legítima, ainda que seja nova, né? É interessante essa preocupação dele em se ancorar na ciência e na ética médica. Ele até usa uma citação para reforçar esse ponto, né? Exato, ele inclui uma passagem que ele atribui ao Papa João Paulo II, da encíclica Fides et Ratio, Fé e Razão, que diz mais ou menos assim: a ciência sem fé é vã e a fé sem ciência é cega. Ao trazer essa citação, ele parece querer situar o trabalho dele numa interface, sabe? Talvez sugerindo que a investigação científica rigorosa, a ciência, precisa andar junto com uma confiança, uma convicção naquilo que se busca. A fé, num sentido mais amplo. E vice-versa. Ele pode estar usando isso para justificar a persistência numa linha de pesquisa que foge do convencional, né? Argumentando que ela exige tanto rigor quanto uma certa abertura pro inesperado. Entendi. Então, diante disso tudo, qual é o apelo final do autor? O que ele espera da comunidade científica, dos leitores? Olha, ele demonstra uma abertura, pelo menos declarada, ao escrutínio. Ele pede, com humildade, que o trabalho dele seja criticado, mas ele faz uma ressalva importante, que as críticas sejam fundamentadas cientificamente. Ele não estaria fugindo do debate, mas pedindo que o debate aconteça dentro das regras do jogo científico, digamos assim. É quase um desafio implícito, né? Se a análise científica mostrar que ele está errado, ele aceita a correção. Mas se os resultados e a investigação futura comprovarem que ele está certo, aí ele espera o devido reconhecimento para a abordagem que ele desenvolveu. E qual seria a motivação maior por trás desse esforço todo? Pelo que ele mesmo declara no finalzinho do trecho. O objetivo final que ele expressa é bem focado no impacto nos pacientes e também na formação de novos profissionais. Ele manifesta a esperança de que tantas pessoas que buscam tratamento, quanto os alunos que aprendem a técnica, que eles reconheçam o esforço em desenvolver o que ele acredita ser uma medicina mais humana, mais eficaz e mais justa. Essa declaração final meio que encapsula a missão que ele atribui ao trabalho dele. Não é só propor uma nova técnica, mas contribuir para uma transformação que ele vê como positiva na forma como a medicina é praticada e percebida. Essa postura final, de certa forma, reforça aquela ideia de que ele se vê como alguém que está introduzindo algo. Talvez revolucionário, né? Que talvez precise de tempo para ser compreendido e aceito. Exatamente. Essa tentativa de introduzir uma perspectiva que ele considera inovadora e que pode sim ser vista como disruptiva por muitos, vem junto com esse apelo à validação pelo tempo. A frase final do trecho que a gente analisou é bem emblemática. O tempo e a história nos darão razão. Há uma confiança no futuro aí, uma aposta de que a prática, os resultados acumulados com o tempo, vão acabar confirmando a validade e a importância do par biomagnético. É um convite implícito para que se observe a trajetória dessa abordagem e se avaliem os méritos dela com base na experiência e nos resultados futuros. Muito bem. Então, fazendo uma recapitulação bem rápida do que a gente explorou a partir desse trecho da justificação do livro, nós vimos, primeiro, uma crítica bem contundente do autor às limitações que ele vê na medicina convencional, uma crítica que vai desde a suposta incapacidade de resolver problemas de saúde comuns e crônicos de forma eficaz, até uma desconexão que ele percebe entre a pesquisa, a formação médica e as necessidades reais dos pacientes. É uma crítica ampla. E aí, em contrapartida a essa crítica, o texto apresenta o biomagnetismo medicinal e o conceito do par biomagnético como uma alternativa.
Uma alternativa que, segundo o autor argumenta, se baseia em princípios bioenergéticos e naquela ideia central de que praticamente todas as condições de saúde teriam origens microbianas específicas. E essas origens poderiam ser identificadas por pontos específicos no corpo e tratadas pela aplicação de campos magnéticos, de ímãs, com polaridade definida nesses pares de pontos. O objetivo seria restaurar o equilíbrio do pH e eliminar os patógenos. Essa é a proposta. Isso mesmo. A gente cobriu especificamente os argumentos e a justificativa que o autor apresentou nesse trecho. O nosso foco foi entender a perspectiva dele, baseada na longa experiência clínica que ele relata, nas observações e nas conclusões que ele disse ter alcançado e que levaram ele a sistematizar o par biomagnético. Trata-se então da visão do autor sobre por que essa abordagem seria, na opinião dele, necessária, como ela supostamente funcionaria na sua base teórica e qual o potencial que ele enxerga nela. Perfeito. E para finalizar nossa conversa de hoje, fica aqui uma provocação, Para a gente pensar um pouco mais. Essa busca por abordagens de saúde que possam ser mais eficazes, talvez mais personalizadas ou que tragam uma dimensão mais humana para o cuidado, isso é uma constante na história da medicina, em várias áreas do conhecimento, Considerando isso, que outras perspectivas ou modelos de saúde, talvez aqueles ainda vistos como não convencionais ou que operam ali nas fronteiras da ciência estabelecida, que outros modelos poderiam nos fazer refletir sobre os rumos futuros da investigação médica e da própria arte de cuidar? Que outras perguntas a gente pode fazer sobre o que significa saúde e bem-estar e como a gente pode alcançar isso de forma mais plena? Fica aí a reflexão.